Ele é francês e adotou o Brasil como seu país e se apaixonou por um dos carros mais populares da nossa história. Falar de carros é gozado trazer uma pessoa aqui que ninguém imagina que seja tão ligado em automóveis como Olivier Anquier. Pode entrar! E aí, Neto? Tudo bom para você? Bem? Tudo. Bem-vindo! Obrigado. Senta aí, Olivier. Olha, para mim foi uma surpresa quando a produção falou, quem nós vamos entrevistar para falar sobre carros, paixão do brasileiro, né? O brasileiro é apaixonado por carros. Nós vamos trazer o Olivier aqui. Vocês não estão entendendo, não estamos falando em culinária, né? Não. Esse é o mestre da culinária, né? E que tem restaurante, que a vida toda militou nessa área, apresenta programa de televisão ligado à culinária, mas 2 programas. Carros. A paixão de carro vem de tudo moleque, normalmente homem, né? Jovem garoto, a gente gosta de carro. Acontece o seguinte, que pela minha educação, por aquilo que me foi passado pelos meus pais, o ambiente no qual eu vivia, nós temos, e foi repassado para todos nós, filhos dos meus pais, essa sensibilidade pelas coisas, pelos lugares, pelas pessoas que contem história. Então, como garoto jovem, menino, gostava de carro, e especificamente de carros antigos, que fazia diferença de repente com os outros amigos, camaradas de escola que gostam de carro, aquelas coisas. O meu pai, coincidentemente, quando eu tinha 13 anos de idade, tinha um carro que o Brasil todos tem como um afeto, é o Fusca. Meu pai tinha um Fusca amarelo conversível e, como todo brasileiro, eu do outro lado do Atlântico também, na mesma idade, aprendi a dirigir com o carro do meu pai do lado, o Fusca do meu pai. Isso lá na França? Lá na França. Aí virei homem, teve sempre carros antigos, velhos, e fui um dos grandes modelos masculinos dos anos 80 mundial. Aí, quando você é modelo, você não acorda todo dia às 6 da manhã para voltar para casa às 8 da noite. Você tem uma liberdade de tempo muito grande. Então eu falei, olha, vou aproveitar, vou montar, como eu tenho tempo e o dinheiro, vou montar uma oficina, um ateliê de restauração de carros antigos. Quanto tempo durou isso? Então, de 86 a 89. 89, janeiro de 89. Veio para cá? Não é que... Ainda não? Ainda não, cheguei em maio. Janeiro de 89. Crise financeira mundial, não sei se você se lembra disso, e o que valia 10, meus carros que valia 10 ontem, hoje, no dia seguinte, valia 1. Então foi dramático. Quebrou? Quebrei. Tinha 37 carros antigos ali dentro do ano, não fui. Aí eu estava com um sócio, que era um amigo de escola, revendi para ele as minhas coisas. Meu pai, que acumulou também, meu pai faleceu, eu já tinha 9 anos de profissão de meu modelo atrás de mim, estava um pouco, não aguentava mais, por mais sucesso que eu tinha, eu queria ir para frente, construir, fazer outra coisa. Aí chegou no Brasil? E cheguei no Brasil em 89, para dar continuação à minha paixão. O primeiro carro que eu comprei para fazer essa viagem por todo o litoral brasileiro, para encontrar esse lugar no Brasil que eu queria montar uma pousada, que era isso, o sonho, vender toda a minha empresa lá, enfim, fechar o que eu tinha na França em 89 para voltar, fui em maio de 89. Comprei uma Rural 68 lá em Camporê, no oeste de Santa Catarina. Rural Willys. Willys, 4x4, verde e branca, sensacional. E depois o Fusca, que eu utilizei durante 12 anos em seguida. O meu Fusca, que virou muito mais famoso que eu, tanto é que o cara virou artista, tá insuportável. Você chegou a ter 3 Fuscas, né? Cheguei a ter 3 Fusca, um Passat Pointer, ainda tem um Chevette, não uso, mas ainda tem um Chevette com um motor que o meu mexi com um motor 4.1. E tem um Fusca 62. E tem o Fusca Verde, que é invendável, porque primeiro não quer, e ele não quer, porque como te falei, o cara virou artista, está insuportável. Então está lá no sítio, quieto, e 12 anos de Brasil. Funciona muito bem. 12 anos de Brasil com ele, eu fui até Belém com esse Fusca, mais de 300 mil quilômetros de Fusca pelo Brasil. Vamos ver umas fotos que a produção preparou aí. Você vai me contar. Esse é o Fusca atual? Esse é o Fusca atual. Essa foto é lá no meu sítio e foi feita há exatamente um mês atrás. Esse é o 62, né? Esse é o 62. Tá.
E a próxima? Minas Gerais, esse carro é sensacional. Por isso que eu tinha escolhido esse carro. Fácil de consertar. Quando eu bolei o conceito do Diário do Olivier, do meu programa, que é um conceito que eu criei e que eu apresentei depois numa televisão, então que eu vendi para a televisão. Então, desde esse conceito, justamente entrou essa paixão. Eu quero visitar o Brasil, conhecer o Brasil, mas não pegar o avião, chegar, porque se não vê nada. Tem que ser pela estrada. E nós estamos falando de televisão. Televisão é emoção. Ele é personagem. Qual é o carro que, dentro da história automobilística brasileira, é o ícone maior? O Fusca. Bom, nossa novela atual, né, Pecado Mortal da Record, tem muitos carros antigos. Né? E é porque é uma novela de época, então a produção caprichou e colocou essa paixão de caras como você, né, em carro antigo no ar, porque a novela exigia esse tipo de componentes, que são os automóveis. Tinha 18 anos de idade, não preciso dizer o ano. Meu primeiro carro, Bom, primeiro que eu tinha que entrar na faculdade. Quando eu fiz 18 anos, aí quando meu pai falou, se entrar na faculdade você vai ganhar um carro. Na época, graças a Deus, ele podia me dar, tal. E aí ele me deu o meu primeiro carro. Nós vamos até falar hoje sobre essa história do sonho do primeiro carro. Qual de nós aqui, ou quantas pessoas já não tiveram esse sonho? É uma coisa que você fica numa excitação, numa loucura, né? Quando você consegue ter. E muitos poucos jovens com 18 anos já conseguem ter o seu primeiro carro. Demora um pouco mais de tempo, muitas vezes, por falta, né, de tempo, né? Por isso que eu fiquei mais na primeira mulher, sabe? É. Mas eu lembro que foi um Puma. Não sei se você lembra do Puma. Era um carro de fibra de vidro. Você entrava dentro do Puma, que é pequenininho, né? Era pequenininho, mas era uma porque coisa, você já era um carro grande. esportivo. Eu já era grande, mas o carro era um carro, nem sei como eu cabia lá dentro, mas era um carro que andava super bem, era bárbaro, motor Volkswagen também. E era se puder usar uma expressão, assim, era uma mania dos jovens, né, na época, que não tinha carros importados. Tinha carros importados, mas eram caríssimos. Era raríssimo. Era muito,